Oi, turminha, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar a atividade 8 de matemática, que vai trazer para nós o calendário. Vocês se lembram das atividades de calendário que a gente fazia na sala de aula? Que a gente marcava que dia era, como estava o tempo. E principalmente, a gente sabia que no calendário a gente pode achar os números de 1 a 30 ou de 1 a 31. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Combinado? Para fazer esta atividade, nós precisamos olhar para um calendário do mês de agosto. Depois que a gente olhar para o calendário do mês de agosto, nós temos este aqui que está incompleto. Tem os domingos e tem os sábados, mas estão faltando os outros números. Então, vamos pegar o calendário de agosto. Observando o calendário de agosto de 2020, nós podemos perceber que o dia 1º, o mês começou no sábado. Só que a nossa semana começa sempre no domingo. Então, o que a gente vai fazer? Como a gente fazia na sala de aula. O mês começou no domingo? Não, vou colocar um X. O mês começou na segunda? Também não. Na terça? Também não. Quarta-feira? Também não. Quinta-feira? Também não. Sexta-feira? Também não. Começou no sábado. Então, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Terminados os dias do mês, terminou no 31, que foi na segunda-feira. Os quadradinhos que estão sobrando, nós também vamos fazer um X. E nós temos o mês de agosto. Certo? O dia de hoje é o dia 3 de setembro, mas nós vamos usar o nosso calendário da atividade para pintar somente o dia da semana. Para isso, nós vamos deixar o calendário de agosto para que possamos ver todos os dias e vamos fazer a mesma coisa neste calendário aqui da atividade. Então, vamos marcar os dias que não tem. Então, domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Dia 1 tem, dia 2 também. E aí, eu vou continuar. 3, 4, 5, 6, 7. 8 já tem, 9 também. 10, olhando lá. 11, 12, 13, 14, 15 já tem, 16 também. 17, 18, 19, 20, 21, 22 já tem, 23 também, 24, 25, 26, 27, 28, 29 já tem, 30 também. Qual é o número que está faltando? Nosso mês de agosto vai até o dia 31, portanto, está faltando o dia 31 aqui. E nós fechamos o mês. Terminamos e colocamos o X. Agora, a segunda coisa que a gente tem que fazer é pintar o dia de hoje. Mas não o dia de número, a gente tem que pintar o dia da semana. Hoje é domingo? Não. Hoje é segunda-feira? Também não. Terça-feira? Também não. Quarta-feira? Também não. Hoje é quinta-feira. Eu vou encontrar o nome do dia da semana. Então, quinta-feira.
e vou pintar. Portanto, 3 de setembro de 2020 é uma quinta-feira. Nossa primeira atividade está pronta. Vamos para a próxima? Para fazer esta atividade, hoje nós precisamos colocar o dia de número. Então, aqui está escrito assim, ó, número do dia. Então, hoje nós vamos colocar a data aqui em cima, ó. 3 do mês 9, que é setembro de 2020. No calendário, a gente pode trabalhar as duas coisas, dias da semana e os dias por números, certo? Então, vai ficar assim, ó, 3 de setembro de 2020, tá bom? Neste primeiro quadrinho, a gente tem que colocar o número do dia de hoje. É só olhar aqui e colocar aqui dentro. Aqui, a gente vai representar este número com símbolos ou desenhos. Se eu tenho o número 3, quantos desenhos ou símbolos eu vou ter que fazer? 3. Aqui, nós vamos escrever o nome do número. Vamos lá? T, R, E, aceito circunflexo, I, U, S. 3, tá bom? Aqui, neste espacinho, nós vamos pintar a quantidade que representa o número 3. E aqui, neste quadrinho, nós vamos escrever o número que vem antes do número 3. É aí que eu quero chegar. Todo mundo recebeu estes numerais, que vão do 0 até os 50. Mas, Carol, por que você mandou estes números para casa? Porque nós precisamos descobrir o antecessor, o número que vem antes do número 2. Quer dizer, do número 3. Para isso, a gente vai olhar a nossa tabela de números, começando pelo número 0. 0, 1, 2, 3. Achamos o dia de hoje, 3. Quem vem antes dele? É aonde a gente vai marcar naquele quadrinho da nossa atividade, certo? Vocês podem perceber que todos os primeiros números da nossa sequência têm um 0 na frente. E sabe por quê? Porque todos eles são formados por um número. Então, a gente chama de unidade, porque começa do número 1, ó. Tem o 0 para representar o nada. E a gente começa com o número 1. Depois o número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos esses são unidades, porque eles são feitos apenas por um número. Por isso que esta casinha ao lado, esse espaço ao lado dele é representado pelo número 0, porque por enquanto nós não vamos utilizar este lugar. Tá bom? Porque hoje nós estamos falando das unidades, certo? E uma coisa muito interessante, por isso que eu trouxe os números, é para a gente aprender hoje o que são números pares, que nós podemos fazer pares de 2, e números que não são pares, que nós vamos chamar de números ímpares. Vamos então pegar uma folha de sulfite e o lápis de escrever para a gente poder fazer números de 0 a 10. Vamos lá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Olha só. Fiz os números de 0 a 10. Por que eu fiz esses números
de 0 a 10. Pra gente aprender uma coisa diferente hoje. Nós vamos aprender quais são os números que a gente consegue fazer par, que quando a gente consegue juntar 2 ou mais, e nunca ficam sozinhos, sempre de 2. E os números que a gente não consegue fazer par porque ele fica sozinho. Vamos lá? Então, vamos lá. Quando a gente representa o número 2... Não, quando a gente representa o número 2, tá vendo aqui? A gente vai desenhar a quantidade. Então, eu desenho. Vou desenhar 2 quadradinhos. Olha só. Se a gente desenha o número 2, quer dizer, representa o número 2 com desenhos, a gente sempre faz 1, 2. E os dois juntos formam um conjunto de 2, ó. Então, quando forma um conjunto de 2, a gente chama de... Peraí. A gente vai chamar de par, porque nós conseguimos fazer par. Igual a meia, igual o sapato, igual a luva. A gente não consegue usar uma só, a gente consegue usar duas, porque nós temos 2 mãos, um par de mãos. Então, a gente faz o par, certo? Quais são os números pares de 0 até 10? De 0 a 10 vão ser os números que eu vou colocar aqui. Todos esses são pares, tá bom? 0, 2, 4, 6, 8 e o 10. Significa que quando eu fizer conjuntos, eu vou conseguir sempre fazer de 2 em 2 e ninguém fica sozinho. Então, são pares, tá bom? Agora, os outros números que sobraram são os números ímpares, que não tem par, que a gente não consegue fazer par, porque eles são números que ficam sozinhos. Por exemplo, quando a Pro faz o número 3, que é para representar o dia de hoje não é dia 3? Dia 3. Se eu representar o número 3 com desenhos, eu faço 3 desenhos, certo? Só que se eu for formar pares, eu formo um grupinho de 2. Tá vendo aqui, ó? E um fica sozinho. Então, significa que a quantidade do número 3 não dá para formar 2 pares de 2. Só dá para formar um. Então, quando sobra um, nós chamamos este número de ímpar, porque ele não tem par, não dá para fazer pares, tá bom? E quais são os números que não dá para fazer par, que são ímpares, sem par? Número 1, número 3, número 5, número 7, número 9. Então, todos estes números são igual ao número 3, são números ímpares. Tudo bem? Nós vamos identificar, então, nessa parte da atividade aqui, ó, se o número 3 da data de hoje é par ou se ele é ímpar. Então, a gente vai lá na nossa folha que a gente acabou de fazer e vai achar. Achei o número, eu vejo se ele faz par ou se ele não faz par. Se ele faz par, ele é um número par. Se ele não faz par, se ele não tem par, é um número ímpar, sem par. Combinado? Daí é só anotar na nossa atividade se o nosso número
é ímpar, sem par, ou se o nosso número é par, certo? A Procarol vai deixar junto com o vídeo da atividade um outro vídeo que explica a mesma coisa que a Pro explicou agora, só que de um jeito muito divertido. Eu espero que vocês consigam fazer a atividade de hoje. Qualquer coisa é só chamar a Pro. Um grande beijo e até amanhã!